Mas a primeira vez que você veio para São Paulo, já era doce, já trabalhava com modelagem, fotografia? Não, nossa, a primeira vez que eu vim para São Paulo foi muito louco, porque eu vim para um... Ai, que evento... Eu não sei o nome desse evento, não lembro. Mas era uma coisa, assim, bem espiritual. Aí eu não conhecia, não conheço muito São Paulo, né? E a época que eu vim, então, muito menos, foi a primeira vez. Aí eu procurei pela internet um hotel perto do lugar. Eu já lembro o nome. Eu procurei na internet, né, perto, e eu achei lá um hotel e tudo mais. Aí, gente, era um motel, na verdade. E daí São Paulo tem... Eu não sei se isso tem em outros lugares, eu não reparei, não lembro se no Rio Grande do Sul é assim. Mas aqui tem esses rolês, assim, de, tipo, ter nome de hotel, quando você vê, não é um hotel, é um motel. E era numa... Eu não sei se é avenida, mas uma rua bem movimentada, assim, né? E daí eu pensei, talvez eles tenham trocado o nome para não parecer motel. Só que daí, assim, era um negócio não religioso, mas era espiritual. Era um encontro espiritual. Aí eu ia o dia inteiro no negócio espiritual e à noite... Você ia dormir no motel. E assim, as paredes eram muito finas. Então, assim, era fodeção a noite inteira. Eu lá no outro dia ia me espiritualizar. Aí à noite, foi 3 dias, né? Eu esqueço como é que é o nome, quando fica 3 dias, assim. Retiro? Não era bem retiro, mas era tipo isso. Era como se fosse um retiro espiritual, mas era outro nome, que eu não lembro agora. Enfim. Aí, o dia inteiro lá, né, na espiritualidade. Pá. Aí, chegava à noite, uma fodeção. Eu não conseguia nem dormir, de verdade. Porque imagina, né? Pô, sacanagem. E foi muito louco, foi muito louco. Mas era do que? Era tipo de um... Era uma religião específica ou... É como se você fosse desbloquear os chakras. Aí ele falava sobre tua vida passada, onde que tinha os bloqueios. E eu lembro, eu sempre gostei de usar roupa preta e tudo mais, né? E eu tava lá, o pretume, tipo, os 3 dias, assim, tudo de preto. Daí ele falou, você sempre usou roupa preta? Sim, eu gosto, né? Talvez pelo estilo de música que eu ouço também e tudo mais. Aí ele falou assim, porque eu sinto, assim, uma energia por causa da tua roupa. Daí eu fiquei assim, mas aí se eu tivesse toda de rosa, aí eu sei, sabe? Nossa, mas foi muito louco, assim, a experiência toda, assim. Você sentiu que deu uma... Melhorou alguma coisa pra você de fato? Sim. Porque nessa época eu tava me preparando pra fazer, já ouviu falar sobre o processo de 21 dias? Não. É um processo que você fica 21 dias sem comer. O quê? E daí eu tava, assim, lendo sobre isso, pesquisando e tudo mais. E quando eu vim pra esse retiro... Eu vou chamar de retiro, era outro nome, mas pra vocês entenderem. Aí, quando eu vim pra esse retiro, isso me ajudou, assim, porque ele falava sobre desbloquear chakras e tudo mais. E daí eu falei, quando eu voltar pra Curitiba, eu vou começar o meu processo de 21 dias. Porque se encaixou tudo, assim, sabe? Fez sentido. E comecei. Aí eu aproveitei que eu tava de férias. Porque você não pode se estressar, você não pode ficar assistindo televisão e ficar vendo coisa negativa, não pode ficar, sabe? Tem que se isolar de tudo. Tipo, da Atena, sem chance de assistir. Não, sem chance. Aí, eu aproveitei que eu tava de férias, né, que eu não ia sair e tudo mais, e comecei a fazer. Eu fiquei 21 dias sem comer. Mas como que consegue? Tipo, sem comer nada? Nada. Só tomando água? Nada. É assim, são 21 dias. Os primeiros 7 é nada, nem água. Nem água. E pode ficar 7 dias sem tomar água? Então, porque assim... Tem gente que morreu fazendo essa experiência. Então, que eu saiba, não pode passar de 3 dias sem tomar água, né? Teve gente que morreu fazendo. E você conseguiu ficar 7 dias sem tomar água? Eu fiquei 21 dias sem comer e 7 dias sem tomar água, certinho. Fiz certinho. Só que assim, eu me informei muito. Eu fiquei tipo 1 ano lendo sobre isso, assim. Então, eu sabia que era uma coisa séria. Eu li relato de pessoas que morreram fazendo isso mesmo. Porque é uma experiência espiritual. Não é assim pra emagrecer ou, sabe, esse tipo de coisa. Então, isso tem a ver, porque você se prepara e tudo mais, igual eu falei, né? Eu fiquei em casa, eu não falei com ninguém, sabe, assim. Eu não assistia televisão. Tipo, não gasta energia nenhuma nem pra falar, né? Nossa, eu ficava assim, surricada na cama. Só sobrevivendo mesmo. Nossa, eu não conseguia fazer nada, né? Eu era muito fraca. Nos primeiros 7 dias, sem tomar nada de água, aí eu ia, assim, andar em casa, não podia nem andar muito. Aí eu ia andar em casa, assim, eu tinha que ir pela parede, me segurando, tão fraca que eu fiquei. Mas você tava sozinho ou tinha alguém com você? Não, meu marido tava comigo e tudo mais. Você já era casada. Sim, Só que aí, nessa época... E ele, tipo, te apoiou? Ele pensou assim... ele acha que... Você tá louca? Para com isso! Ele achou meio... Não passava, assim, com umas comidinhas sentadoras perto de você? Tem era certeza foda. que você não quer comer? Isso era foda, porque os meus sogros, eles cozinham muito bem, assim. E eles faziam churrasco e tudo mais. No sul, né? Tu não gosta de churrasco. Essa época foi difícil, assim, porque daí eles faziam churrasco todo final de semana. Nossa. E eu fiquei até brava, mas eu falei, para de me chamar!
que droga. Mas eu fui forte, eu não comi nada, assim. E por ser espiritual, sabe aquela coisa de você se alimentar de luz? Já ouviu falar isso, né? Já, então, isso eu já ouvi falar. Eu me alimentei de Nunca luz. acreditei. É verdade. Meu Deus, Porque como assim assim, a pessoa ó, se alimenta de luz? Me explica. assim, nos primeiros 3 dias, eu eu li um livro e tudo mais, né? Eu li várias coisas sobre isso. E dizem que no 3º dia, o espírito podia sair do corpo. E você acredita que eu vi o meu espírito voltando pro meu corpo? Foi muito chocante pra mim, porque eu Era também... fome. né? Eu vou lá buscar uma comidinha. Ilusões já, O meu espírito saiu, né? Buscar uma comida. Aí, mas eu senti, assim, certinho, quando o meu espírito encaixou, assim, no meu corpo. Gente. Foi uma experiência muito louca. Aí, Você tinha quantos anos? Ai, acho Faz que quanto tempo, mais ou menos? Acho que eu tinha uns 23, 24. Aí, e daí todo mundo, assim, tudo que eu li, os relatos, eram os 3 primeiros dias, são os piores de todos. E de fato, assim, porque eu sentia muita fome. A partir do 4º dia, e daí aconteceu isso do espírito voltar pro meu corpo. E no 4º dia, eu já tava, assim, melhor. Os 3 foi bem ruim. E daí eu comecei a me alimentar de luz mesmo. Eu comecei a ir no sol, meditar. E é incrível, porque eu ia lá, ficava tipo meia hora, assim, e eu realmente, minha fome passava. Era inacreditável, assim. Gente. E daí, beleza, eu fiquei 7 dias assim, sem água, indo tomar sol todo dia. Desidratada, desnutrida, mas bronzeada. Né? A única coisa que era, assim, bem ruim, assim, pra mim, era escovar os dentes. Porque eu sentia muito enjoo, muito, que eu tinha que ser só com a pasta mesmo, não podia, né, vai que um pouco de água. Não podia botar água. Nossa, não, que nada. doido. Eu podia fazer enxágue, né, porque a boca secava muito. Então, para escovar os dentes, dava muito enjoo, muito. Eu tenho tendência a ter enjoo, assim, bastante. Tomo remédio, coisa assim. Então, foi bem difícil. E 7 dias sem tomar absolutamente nada, nem água, um pingo, nada. Na segunda semana, que daí são 14 dias, você pode tomar água. Daí você pode tomar dos 7, bem aí, certinho. Como é que é? Um galão de uma vez só assim? Meu Deus, não, bem pouquinho. Eu tomava bem pouquinho. E daí, na última semana, que era dos 14 aos 21, podia tomar suco bem ralinho, tipo suco de laranja. Eu fiquei certinho, consegui fazer, assim. Aí eu lembro que quando... deixa eu contar uma outra coisa antes. Aí eu desenvolvi uma coisa que foi a experiência, acho que mais louca, assim, da minha vida. Que daí, nesse retiro, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu que juntei as duas porque, né, fez sentido. Mas nesse retiro, ele falava muito sobre a autocura. Então, eu comecei a estudar mais sobre isso e tudo mais. Aí eu fiz um dia eu deitada, acho que muito tempo fraca e deitada, né? Eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha perna. Insuportável, assim. Daí eu fiquei, caramba, será que é de não andar e tudo mais? Porque eu andava, assim, só até o sol e voltava. Eu era muito fraca, né, assim. E daí, eu botei em prática uma coisa que eu aprendi nesse retiro. Que ele falava, assim, pra você, por exemplo, eu tenho um problema com X coisa. Por exemplo, eu tenho uma ansiedade. Sou uma pessoa muito ansiosa. E eu visualizo a minha ansiedade como alguma coisa. Sei lá, por exemplo, você vai imaginar, ilustrar na tua cabeça isso. Pode ser uma coisa... sei lá, redonda, quadrada, pode ter cor. E eu, assim, não inconscientemente, porque eu sabia disso, claro, mas eu visualizei essa dor da minha perna como se fosse, eu não sei se é cilindro o nome certo, mas é como se fosse um ferro, e dentro desse ferro ele era bem maciço, assim. E era uma coisa, eu não vou dizer que era inconsciente, mas não foi uma coisa que eu pensei, deixa eu pensar o que combina, sabe? Foi uma imagem que veio na minha cabeça, assim. E daí, nesse retiro, eu aprendi a me comunicar com o universo e eu visualizava isso... Assim, tu não acha que eu sou louca, né, gente? Então, eu não sou doida, eu fiz isso com 23 anos. E você acredita que a dor sumiu? E eu consigo fazer isso até hoje. Parece que foi um poder que eu desenvolvi. Até hoje. E até, assim, às vezes, inconsciente, sabe? Eu começo a ver, assim... se eu tô com uma dor de cabeça, eu visualizo alguma coisa e vou fazendo essa... É como se fosse uma meditação. E essa meditação faz eu melhorar. Eu acredito no poder, assim, do jejum. Claro, né, gente? Tem sempre consultar médico, essas coisas assim. Mas já foi comprovado, né? Eu não sei quanto tempo é necessário para cada caso, enfim. Mas o jejum, ele realmente limpa seu corpo, ele realmente ajuda em alguns processos de cura, porque o seu corpo, ele se livra, né, das toxinas e tal. Então... e me ajudou muito, daí eu juntei tudo isso, sabe? O jejum, a meditação, daí eu aprendi a meditar. Você segue meditando até hoje? Medito. Nossa, isso é uma coisa que eu queria aprender, queria colocar em prática. E a minha meditação hoje é muito diferente, assim, é muito mais avançada, sabe? Hoje eu vejo que eu medito de verdade. Antes eu achava que eu meditava, mas não, hoje eu medito. Aguenta 21 dias sem comer, você, né, aguenta
Aham. E é uma experiência muito louca. Acho que é a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida, assim. Acho que foi isso. Porque foi uma coisa muito Mas espiritual. também foi só uma vez na vida, depois nunca mais. Não, nunca mais fiz. E nem aconselhava eu fazer de volta, assim, Você só sabe? queria ter aquela experiência, ver queria ter como é que era e, experiência. tipo, deu, acabou, né? Eu sou bem curiosa, assim, sabe? Aí eu li, eu nem lembro como que eu fiquei sabendo disso, sei lá. Aí comecei a ler sobre, falei, como assim, uma pessoa? E daí, nesse estudo, tinha pessoas, tinha um homem, eu acho que até apareceu no Fantástico, alguma coisa assim. Ele fazia 60 anos que ele se alimentava de luz. Ah, não, aí... 60 anos. E como é que é o cara, tipo? Ele era saudável, bem saudável. Não era esquelético, Não, sei lá? Não. Até hoje tem um outro cara. Ai, ele é bem famoso, não lembro o nome dele agora. Mas ele também se alimenta de luz, só que assim, não igual esse senhor que, né, 60 anos, mas ele fica, assim, alguns dias da semana sem comer e tudo mais. E ele faz retiro sobre isso, é bem legal, assim. Eu acredito porque, assim, eu passei pela experiência. É, Então, e sobrevivi. e sobrevivi, tô aqui. Mas no terceiro dia eu fiquei com medo, assim, sabe? Porque eu sempre fui, tipo, a louca da dieta. Sempre, sempre. Se você me perguntar qualquer dieta pra emagrecer, eu sei. E tinha problema, assim, sabe? Com essa questão, ai, quero emagrecer, com peso e tudo mais. Mas E você daí- realmente já foi acima do peso alguma vez na sua vida? Ou você tinha peso normal e a sua autoimagem ali, você te achava que tava... Eu acho que é mais, assim, autoimagem mesmo, porque eu nunca fui, assim, nossa, muito acima. Só uma época, que foi quando eu casei, que daí a gente tava, né, feliz, a gente ficou um ano inteiro, assim, fazendo churrasco, e chocolate e tudo mais. Essa época eu dei uma engordada, mas, assim, não fiquei, sabe, muito acima do meu peso. Mas eu sempre tive essa questão, desde criança, desde sempre, assim. Eu acho que é uma coisa que eu ouvia, talvez, muito da minha mãe, eu não sei, assim, sabe, se isso faz sentido, mas eu acho que sim. Sabe? Ah, não fica no sol que você fica sardenta. Eu tenho muito sarda. Sério? Eu sempre gostei de doce. Para de comer tanto açúcar, você fica gorda. Aí você come muito açúcar, tipo... Até hoje, O eu sou assim. contrário de tudo que sua mãe falava. É que é o jeito que fala, eu acho, né? Fica meio... E daí você fica... Daí, assim, é uma coisa que você fica na cabeça mesmo que inconscientemente, assim, né? É, porque tem muito essa coisa do poder da palavra, né? De não falar... não falar o não faz tal coisa. O não se apaga, você fica com o faz tal coisa. Reforça E, assim, na sua mente a ideia. Exatamente. E daí, assim, uma criança ouve da mãe. Que é, né? Então, assim... Ai, mãe, está ouvindo, desculpa. Não, desculpa. E eu não sei, né, se foi isso, mas eu sempre tive essa questão. E eu sempre fui magra, sabe? Só essa época, né, que eu exagerei no churrasco e chocolate. Tava feliz, né, que tinha casado churrasco todo dia, minha casa. Mas, assim, sempre foi uma questão pra mim. Sempre, sabe, fazendo dieta e tudo mais. Então, essa época que eu fiz o processo, eu fiquei com medo nesse terceiro dia, assim, porque eu fiquei, nossa, mas... será que eu tô fazendo espiritualmente mesmo? Ou será que ainda tem essa questão que eu quero emagrecer, sabe? Eu tinha, assim, essa questão. Então, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque eu ficava, será que eu que tô tentando me convencer que é só espiritual? Ou tem ali um que ele quer ficar 21 dias pra ficar magra, sabe? E pior que eu não emagreci, sabia? Sério? Não emagreci. Eu desinchei, assim, sabe? Quando você, né, fica sem comer e tudo mais, você dá aquela desinchada. Mas eu não emagreci, eu fiquei bem saudável, assim. Gente, que loucura isso. Nossa, eu lembro daí o dia que deu os 21 dias, assim, nossa, eu lembro exatamente, assim, que eu corri comer burrito. Comi um burrito enorme. Mas acho que você nem conseguiu comer muito, porque quando fica muito tempo sem comer, dá uma diminuída, né, no estômago. Você não consegue comer em grande quantidade. Mudou depois disso, assim. E você comeu e tudo bem, não sentiu enjoo nem nada também? Então, depois disso, foi bem legal, assim, porque tudo, não só comida, mas tudo é como... Você já viu aquele livro, O Poder do Agora? Né? Ele fala assim, eu não li ainda, mas já ouvi falar. Então, tem uma parte do livro que ele fala assim, olha para suas mãos, olha bem as suas unhas, as veias, as marquinhas e tudo. E isso meio que traz você pro agora, assim. E eu comecei a sentir isso muito forte. Então, assim, eu ia comer, todo o gosto de tudo era muito forte, era muito gostoso. E até comida, assim, eu lembro que eu sentia vontade de comer pão com margarina, laranja, feijão, tipo umas coisas assim, sabe, que tem em casa, normal, que eu nem dava bola, assim. E quando eu comia era muito gostoso. Tudo, assim. E todas as experiências. Se eu encontrava com alguém, parecia assim, eu estou aqui, sabe? E às vezes, assim, eu sinto falta disso, sabe? Porque daí, né? Daí vai passando, passou essa pira. Não tem mais. Não, hoje não mais. E às vezes eu sinto falta, sabe, de resgatar isso, assim, porque isso é uma coisa da meditação, né? Você vê que você tá aqui agora. Porque se você tá pensando no passado, o que adianta? Já passou, não tem o que fazer. E no futuro ainda vai acontecer. Então, você estar presente aqui, você aproveita mais, você, né, consegue evoluir de uma forma, assim, melhor.